Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Quaresma Direito do Consumidor na Prática. Você já sabe, toda terça e quinta às 20 horas tem vídeo novo. Para isso, você precisa se inscrever, ativar o sininho, receber a notificação, ficar bem informado sobre direito do consumidor. Eu estou aqui falando com você sobre o contrato de transporte aéreo no Código de Defesa do Consumidor. Aliás, tema este que é da minha aula na pós-graduação da EBRAD, a Escola Brasileira de Direito. Pós em Direito do Consumidor totalmente online, você pode fazer de onde você estiver, são vários temas, muitos módulos. Este de contrato aéreo você terá lá comigo. E aqui, claro, eu só estou passando um pouquinho dessas informações para que você fique curioso mesmo e participe comigo desta pós em Direito do Consumidor, Advocacia Consumerista. Bom, eu dizia a você sobre o contrato de transporte aéreo, Código de Defesa do Consumidor. Falamos algumas características, algumas informações relevantes para você conhecer e entender como funciona essa dinâmica. E hoje eu quero te passar mais algumas informações e também trabalhar pontos relacionados às hipóteses de não incidência ou de exclusão da responsabilidade neste tipo de contrato. Primeiro que é bom você lembrar, saber que o passageiro pode fazer uma declaração de valor da bagagem caso esta bagagem contém algum item, algo de valor mais expressivo. Isso é importante, inclusive e sobretudo para o consumidor, porque permitirá a ele essa reparação, essa restituição do valor declarado caso algum dano ou extravio aconteça com a sua bagagem. E é justamente neste ponto que me parece relevante trabalhar contigo alguns temas deste contrato envolvendo o transporte aéreo. Vamos aqui falar sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, Código Brasileiro de Aeronáutica e, para os voos internacionais, a Convenção de Varsóvia, a Convenção de Montreal, ambas recepcionadas pela nossa legislação e que, portanto, integram o nosso ordenamento jurídico. E eu quero aqui aproveitar para trabalhar este tema contigo, porque em maio de 2017, mais precisamente no dia 25 de maio, o Supremo Tribunal Federal, julgando o tema 210 da repercussão geral, tratou da questão e emprestou um novo entendimento a esta situação envolvendo a aplicação da Convenção de Varsóvia, da Convenção de Montreal, dialogando com o Código de Defesa do Consumidor. Eu digo isso porque até então a jurisprudência era pacífica no Superior Tribunal de Justiça, dizendo da aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a convenção se chocasse a esta lei, ao Código de Defesa do Consumidor. E o que o Supremo Tribunal Federal fez em 2017 foi emprestar um novo entendimento a esta aparente antinomia, falando e, portanto, sustentando que as convenções podem e devem ser aplicadas sem prejuízo do Código de Defesa do Consumidor. Interessante aqui que o Supremo Tribunal Federal limitou a aplicação da convenção para um ponto específico, para um tema específico, que é o da prescrição. Prazo não é mais de 5 anos, como o previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, regra geral para os acidentes de consumo, mas passa a ser o prazo estabelecido na convenção, portanto 2 anos, prazo prescricional para estas ações, 2 anos, claro, em se tratando de voo internacional, onde a convenção tem pertinência. E além do prazo prescricional de 2 anos, a possibilidade de limitação da indenização por dano material, grave bem isso, apenas o dano material, que fica limitado, condicionado e, portanto, tarifado àquele montante previamente estabelecido na convenção. Eu não tenho tarifação, limitação para danos morais. Os danos morais não foram objeto de análise nesse tema 210 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Apenas os danos materiais
nas hipóteses de extravio de bagagem ou dano a esta bagagem. Então, aquele direito especial de saque previsto nas convenções Varsóvia e Montreal podem, excepcionalmente, estabelecer uma limitação e uma tarifação em detrimento do que prevê o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º, que fala da indenização integral ao consumidor. Importante dizer a você que o Supremo Tribunal Federal, na análise deste caso específico, trabalhou dois aspectos: a ordem cronológica da legislação. Embora a Convenção de Varsóvia seja de 1931, a Convenção de Montreal, do Canadá, é de 1997 e a sua receptividade no ordenamento data de 2006, tanto uma quanto a outra, portanto, posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, que é de 11 de setembro de 90 e que entrou em vigor em 11 de março de 91. Mas à parte o aspecto cronológico, a questão relacionada ao tipo de lei também foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei geral, ao passo que a Convenção disciplina um tipo específico de relação de consumo, aqui mais precisamente o transporte aéreo internacional de passageiros. E, portanto, para este caso, na hipótese de dano ou extravio de bagagem, a limitação prevista na Convenção há de ser prestigiada, há de ser empregada no caso concreto. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião a respeito desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, se você concorda, discorda, por quê? E também deixar aqui, nesse tema, a observação para uma atenção quando o assunto for dano moral, bagagem, extravio de bagagem, porque há uma certa confusão na aplicação do entendimento externado pelo Supremo. Ele não tem o alcance que as companhias aéreas gostariam que ele tivesse. Não valem, portanto, para danos morais, ficando restritos aos danos materiais. Ok? Espero que você tenha gostado do conteúdo. No próximo vídeo eu quero falar mais um pouquinho contigo sobre o transporte aéreo de passageiros e encerrarmos esta análise para você assistir e se matricular na pós em Advocacia Consumerista da EBRAD. Um grande abraço e até o próximo vídeo.